galera! E o amor de Maria, Nós somos o Gêmeos! Porque eu sou gêmeo. E hoje sou feliz, eu estou no caminho da luz. Porque eu sou gêmeo. Então bate palma e pois quem vive em mim é Jesus. E estamos aqui reunidos mais uma vez para a honra e glória de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! E hoje nós queremos trazer aqui um assunto um tanto quanto polêmico. Talvez você pense que não, mas ao decorrer da conversa aqui você verá que é sim um pouco polêmico. Hoje nós vamos falar sobre Idolatria. isso. E pra gente falar, primeiramente, esse programa não é somente para explicar a visão dos nossos irmãos protestantes, né? Mas esse programa é mais direcionado para católico entender o que é essa idolatria. Então a gente vai falar de dois aspectos da idolatria. A idolatria de imagens, né? Isso. A coisas assim. E a idolatria de pessoas, de colocar pessoas no lugar de Deus. O seu devido, então, colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, primeira coisa, a gente não vai estar colocando o dedo na ferida. Se você fala, esses caras aí, tá... Não, a gente não tá colocando o dedinho na ferida. A gente tá colocando o dedo pra passar um remédio, talvez. Então, Exato. é pra pensar, é pra ajudar, pra formar, pra melhorar, ficar todo mundo de boas. E desde já, se a gente falar alguma coisa aqui que você não goste, que você acha que ofendeu a sua pessoa, nós pedimos o seu perdão desde já. No entanto, nós não devemos deixar de alertar, não devemos deixar de corrigir os nossos irmãos, não devemos deixar de falar das coisas de Deus. E como o São João Batista fez, que percamos a cabeça falando a verdade. E queremos começar com uma palavra que está lá no livro 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. E diz assim: portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Tá vendo? Fugir da idolatria. Mas que idolatria é essa? Primeiro vamos falar da idolatria de imagem. Então muita gente vai falar assim, mas que católico adora imagem. A gente tem uma imagem aqui, você nunca viu a gente adorando essa imagem aqui. E se a gente adorasse, a gente estaria em pecado e grave ainda. Exatamente. Mas essa idolatria de imagens, de fugir dessa idolatria, pra gente ver no Antigo Testamento, não assim, Deus proibiu a imagem e que não sei o que. Mas Deus pediu lá para que Moisés colocasse na arca o quê? 2 querubins, a imagem de 2 querubins. Mas não foi só isso que Deus mandou fazer também. O próprio Deus que proibiu a imagem de qualquer coisa que haja acima dos céus ou abaixo dos céus, ele também pediu para que Moisés fizesse uma outra imagem. Isso está lá em Números no capítulo 21, no versículo 9, quando ele fala para Moisés colocar numa estaca de madeira uma serpente de bronze, para que todos aqueles que olhassem para esta imagem fossem curados das picadas das serpentes. E o que isso representa? Essa imagem que Deus mandou fazer representa Jesus na cruz. Que a gente for ver no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, onde Jesus fala: vinde a mim vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve. Ou seja, essa imagem representa Jesus. Então as imagens servem para representar alguma coisa. Não é idolatria. Se a gente olhar aqui para a imagem de Nossa Senhora, falar, nossa, grande mulher de Deus, eu não estou adorando ela, eu estou conhecendo o feito dela. Entendeu? É isso que é a imagem que Deus permite. Mas agora, se eu olhasse para essa imagem de Nossa Senhora e falasse, mulher, como é adorável, você é como Deus. Não, aí eu estou errando, porque ela não é como Deus. Ela é pura, ela é perfeita, mas perto de Deus ela é infinitamente pequena. Então, essa é a diferença da idolatria. Não colocar ninguém no lugar de Deus. Exatamente. Quando o Rodrigo fala de que se nós estivéssemos adorando essa imagem, nós estaríamos em pecado gravíssimo, não é pelo fato de estarmos adorando uma imagem de Nossa Senhora, mas sim pelo fato de estarmos pecando contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente quer deixar isso muito bem frisado para vocês, né? Que por mais que nós católicos tenhamos uma fé onde a gente possua imagens, né, imagens de Nossa Senhora, imagens de santos e anjos e por aí vai, o nosso amor está centrado única e exclusivamente em Deus. É a Ele que nós adoramos, somente a Deus. O fato de nós termos imagens é porque para nós nos lembrarmos da vida da pessoa, por exemplo, de Nossa Senhora.
né? Uma mulher que foi totalmente entregue aos planos de Deus. E quando nós temos uma imagem dela, é para nos lembrar que podemos sim tomar a vida dela como exemplo Entregar a vida para Deus. de entrega de uma vida que é entregue a Deus, e como de tantos outros santos, de tantas outras pessoas que foram da nossa igreja. Agora nós também queremos falar da idolatria de pessoas. De pessoas. E eu quero começar dizendo assim, eu e o Rodrigo, a gente que estava conversando antes da gravação, e ele colocou um ponto muito importante que eu quero colocar aqui. Às vezes, na quinta-feira à noite, tá lá tendo missa de adoração na sua paróquia, e você tá na sua casa, tá lá no Facebook, tá lá assistindo TV, jogando videogame, batendo papo com alguém, sei lá o que você tá fazendo, mas você não tá na missa adorando Deus. Mas às vezes tem um show de alguma banda, de algum cantor aí, ainda que seja católico. Você vai. Isso, consciente ou inconscientemente, é uma forma de idolatria. Você está colocando algo no lugar do sacrifício do Senhor. Exatamente. Você não sai da sua casa para ir numa missa, mas você sai da sua casa para ir ver uma pessoa cantar, né? Como se a pessoa fosse mais importante do que Deus, o que não é. Então isso é uma idolatria. Que a gente não tá falando, você faz, porque a gente erra também. Eu falo, às vezes tem missa e eu tô em casa ali, fazendo alguma outra coisa. Mas eu tô falando, a gente tá falando, né, das pessoas que nunca vão, que quando tem alguma coisa, tipo até mesmo no domingo, no lugar da missa, a pessoa troca Deus por outra coisa. Ou às vezes até vai na missa porque vai ter a presença de algum padre, ou vai ter a presença de algum ministério que vai estar tocando, e esquece que o verdadeiro motivo de qual você deveria estar na missa é para adorar a Deus. Jesus. Para viver o sacrifício de Jesus outra vez e com Ele. E não por causa de um padre, não por causa de um ministério. Eles são pó como você, como eu, como o Rodrigo, como qualquer outra pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso também é idolatria, tá? Toma muito cuidado com isso. Às vezes você nem vai na igreja, mas daí por causa de uma banda, por causa de uma pessoa, você tá lá. Toma muito cuidado, porque você está colocando essa pessoa no lugar de Deus na sua vida. E o ruim disso, dessa idolatria, né, não é uma idolatria como diz no Antigo Testamento ou no Novo, mas essa idolatria que a gente conhece hoje, que é real, que acontece, que muitos católicos fazem, às vezes até eu mesmo posso cometer esse erro, é algo grave. Por quê? Porque você está ferindo a sua própria fé, a sua própria espiritualidade. Então quando você deposita sua fé em uma pessoa, e não somente no amor por Deus, você está sujeito a sair fora quando essa pessoa errar. E Deus não vai errar, então você tem que centrar toda a sua fé em Deus. Exatamente. E tome muito cuidado com essa situação que o Rodrigo falou. Que às vezes porque você seguia muito uma pessoa e quando essa pessoa erra, você deixa de caminhar com Deus por causa dessa pessoa. Tome muito cuidado, porque se você tem vivido dessa maneira, é porque você nunca encontrou a Deus de verdade. Porque independente se a pessoa errar ou não, se a pessoa errar e você encontrou Deus verdadeiramente, a sua atitude que você tem que tomar é ir atrás da pessoa e ajudar ela a corrigir o erro dela, né? E assim, a gente quer deixar isso muito bem frisado, galera. Nós não estamos querendo apontar o dedo, como o Rodrigo falou aqui várias vezes. Estamos falando de nós também, né? Antes da gente pensar em falar algo aqui pra vocês, a gente olha primeiro pra nossa vida. É, até mesmo a gente falou desse tema, né? Porque assim, é algo... A gente fala, idolatria, vamos falar para as pessoas de outra igreja. Não. Ele tem que falar da nossa igreja, para que eles conheçam os perigos que estão escondidos aí. Exatamente. Então, galera, toma muito cuidado com isso daí. Não tem problema você gostar de um cantor, você gostar de um padre. Talvez o jeito que um padre fala toque mais profundamente o seu coração do que outro padre. Talvez a música de um cantor, de uma banda, toque mais o seu coração do que de outro. Não tem problema. Mas você tem que saber que na sua vida, o ponto mais alto é o lugar de Deus. Esse é o lugar de Deus na sua vida. Tá entendendo aí? Você consegue entender isso? Deus deve ser o centro da nossa vida, né? Tem até uma canção de uma comunidade que diz, né? Tu és o centro da minha vida, falando isso para Deus,
porque a minha felicidade, a minha alegria está em adorar o nome do Senhor. Então que seja sempre isso a visão da nossa vida, né? Da gente adorar sempre a Deus, esquecer as bandas, esquecer os padres, esquecer os pregadores, esquecer tudo que está à frente, que sempre está falando, né? E lembrar de Deus, cara. Lembrar de Deus, toma muito cuidado com isso. Muito obrigado vocês por terem nos assistido. Thank you so much, valeu mesmo, galera, e a gente pede para que você compartilhe, você dê seu like aí, nos ajude a divulgar esse trabalho. E se você tem uma pessoa, conhece alguém que precisa de um pouco mais de discernimento, assim como todos nós precisamos em relação a esse assunto, mostre esse vídeo para ela, né? Talvez ajude a esclarecer um pouquinho a mente. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se nós falamos alguma bobeira, comenta aqui embaixo também. E se, mais uma vez, se nós te ferimos em alguma palavra, pedimos o seu perdão de coração mesmo. Não foi com essa intenção, mas precisamos falar a verdade. E mais uma vez nós agradecemos aqui por você ter assistido e permanecido com a gente. É isso aí, galera. E nós estivemos aqui reunidos mais uma vez, assim permaneceremos, para a honra e glória de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau! Sou GVI. E hoje sou feliz.